o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que inspire, que ilumine, que abençoe essa nossa manhã de reflexões, a fim de que se faça um alimento para o nosso coração, fortalecendo-nos a fé, a esperança, para os testemunhos que nos cabem enquanto cristãos, enquanto discípulos desse Mestre Divino que nos convida a todos para o trabalho. Como foi lido na mensagem, muito propícia do início, Jesus veio até nós. Cabe-nos agora ir até Ele, marchar até Ele, com todas as forças do nosso coração, com a nossa dedicação mais sincera. E é isso que aqui buscamos, é isso que o Consolador prometido vem fazer em nossa vida, renovar o convite. Convite que já foi feito há 2000 anos, mas que é para nós reafirmado a cada dia, quando abrimos uma página de Emmanuel, quando abrimos uma página da codificação de Kardec, enfim, quando ouvimos uma reflexão em torno do Evangelho ou do Consolador, é a voz de Jesus, é a voz do bom pastor que mais uma vez nos diz: vem. Como está lá no Apocalipse, aquele que tem sede, venha, porque o manancial está aí, acessível a todos que desejarem se dessedentar com a água da vida. Então é isso que nós buscamos aqui, entre corações amigos, na condição de irmãos, aprendizes todos, caminheiros dessa jornada, em busca da ascensão aos planos mais sublimes da vida, buscando trazer para a dinâmica da nossa vida as realidades do reino. O céu que precisamos construir primeiro em nós, para um dia sermos dignos de adentrar nos planos realmente superiores da vida. E a proposta de tema que nos foi apresentada é muito interessante. É uma fala de Jesus, talvez das mais conhecidas, que é trazida num contexto muito interessante também do Evangelho, que é a última ceia, aquele diálogo de Jesus mais estreito, mais íntimo com os discípulos, preparando-os para as lutas do porvir. Então é a última, digamos assim, reunião mais íntima de Jesus com os discípulos. Depois ele teria outras após a crucificação. Jesus aparece para os discípulos, aí já em espírito, Mas antes de todo aquele processo, de toda aquela mudança que os discípulos viveriam com a partida de Jesus, é o último marco ali de um momento de interação, de reunião, em que a gente percebe Jesus, ao mesmo tempo, preparando o coração dos discípulos, no sentido de consolar, de estabelecer ali escoras de sustentação, porque a luta seria intensa dali por diante, não só com a sua crucificação, mas com todas as lutas do porvir, as perseguições, as dificuldades sem conta que nós sabemos todos eles passaram, bem como os cristãos do porvir. Mas Jesus, de certo modo, também se os consola por um lado, os alerta, os convida a construírem essa resiliência, a construírem essa fortaleza. Como foi dito mais uma vez na mensagem, a tribulação produz fortaleza, então a gente precisa também se preparar para ela, para viver as tribulações da vida que fazem parte da caminhada, que são até a própria razão de ser da nossa existência na matéria. Estamos aqui para lidar com vicissitudes, estamos aqui para lidar com essas dificuldades que a impermanência, que a efemeridade do mundo material nos impõe, porque é nessa forja que se forma o espírito cada vez mais sublimado, cada vez mais iluminado, preparado para refletir a luz divina. Então a gente percebe ao longo dessa fala de Jesus, que está melhor descrita nessa reunião da última ceia no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, quando Jesus conclui ali com uma sublime oração, sublime mesmo, nós percebemos esse tom de consolo, mas também de preparação, de alerta, de convite, de chamado. Olha, vamos nos fortalecer, vamos agora colocar em prática o que temos aprendido. E é o que a gente vê nesse início do capítulo 14, onde encontra a fala
da nossa reflexão, né? O tema da nossa conversa nesta manhã. Há muitas moradas na casa do Pai. Mas no início desse capítulo, Jesus começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. E eu sempre ficava tentando, nos estudos do Evangelho, fazer essa conexão. Por que Jesus começa falando disso? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí logo ele muda para muitas moradas na casa do Pai. Eu ficava tentando entender, e claro, né, com certeza não alcancei ainda toda a profundidade da conexão, mas vamos tentar aqui trazer algum aspecto, talvez. Qual a conexão entre essa fala, mas com esse aspecto de consolo, né? Não se turbe o vosso coração, e de repente esse convite a olhar para essa amplidão da criação divina. Há muitas moradas na casa do Pai. E algo que eu fui concebendo, que, né, porventura fui entendendo, é que Jesus como que nos quer dizer que a serenidade, a fé, a confiança, essa estabilidade da nossa caminhada, ela pede de nós compreensão da obra divina, dos estágios, da multiplicidade da obra divina, da criação divina. Sem compreensão das suas leis, da sua criação e também das criaturas, das diversas perspectivas que vamos encontrar na vida, cada criatura alcançando um patamar, cada criatura numa faixa de consciência, cada criatura conseguindo abarcar um determinado nível de apreensão das leis divinas do próprio Criador. Sem essa compreensão, como dirá Emmanuel tantas vezes em várias mensagens, a compreensão que está na base da vida, não há como manter esse clima de paz, de confiança, de serenidade diante da luta. Se eu não compreender que aqueles que ainda operam no mal são espíritos como nós em processo de aprendizado que um dia despertarão, não há como entender a vida, não há como manter a fé e a esperança. Quantas pessoas não vemos em momentos como este que desanimam da humanidade? A humanidade não tem jeito, o ser humano não tem jeito, porque falta na base da vida essa compreensão da lei de evolução, de que cada espírito está, digamos assim, numa morada, numa etapa, numa faixa da criação divina. E o amor divino abarca a todas essas moradas, a todas essas faixas. Então, cheguei a entender, né, nesse esforço, que essa amarração que Jesus quer fazer gira em torno da compreensão. Para que o nosso coração não se turbe, para que as nossas bases não oscilem, não fraquejem, pede à vida de nós compreensão e também coragem, para ir avançando e conhecendo essas várias perspectivas, aprendendo a compreender, a acolher cada uma delas e fazer o melhor que nos cabe diante de cada criatura na morada em que está. Como diz nosso querido Guimarães Rosa, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então a vida é essa oscilação. As criaturas são assim, por ora ainda tão inconstantes. Nós vamos ver criaturas no nosso caminho humano que já são expressão sublime de luz, de devotamento, mas vamos ver aqueles que ainda estão presos na faixa dos vícios, das sombras, até mesmo da perversidade. Mas tudo convergindo, tudo se encaminhando, como é a proposta sublime da criação, para a luz. Como disse Deus, entre aspas, lá no Gênesis, né? E disse Deus, haja luz. E a luz se fez e a luz se fará sempre, porque essa é a frase, é o imperativo de toda a criação. Faça-se a luz. É o que Jesus depois vem recuperar no Evangelho também. Como a dizer, tudo, seres e coisas, converge para a luz da perfeição, para a luz da sublimação. O nosso papel, enquanto espíritos também em jornada, é aprender a esperar. É aprender a fazer o que nos cabe
e aguardar o tempo de Deus, o tempo das coisas, o tempo de cada criatura. Então, acho que é muito interessante, já de pronto, refletirmos sobre esse outro aspecto dessa fala de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Porque a gente vai aprendendo, isso a gente comenta sempre aqui nos estudos do NEP, a nossa análise do Evangelho, ela se dá sobretudo em dois planos, em duas perspectivas. A gente costuma dizer que toda passagem do Evangelho ela pode ser analisada fundamentalmente em dois planos. Claro que ela vai ter múltiplas perspectivas, né? Eu vou ter, às vezes, muitas interpretações em torno de cada passagem, que são como que as várias faces de um mesmo diamante. Existe uma consistência, existe uma unidade entre elas, mas são faces, perspectivas diferentes. Mas, essencialmente, elas estarão, essas interpretações, essas compreensões, associadas a dois planos. Um plano interno da criatura e um plano externo. Um plano mais individual e um plano mais geral. Então, toda passagem do Evangelho a gente pode aplicar ela a esse plano mais geral como a esse plano mais interno da criatura. Então, vou dar um exemplo. Se a gente pegar as parábolas de Jesus, né? As parábolas que, por exemplo, tratam daquele fim dos tempos, entre aspas. Eu posso pensar aquilo no plano geral, pensando no contexto da terra, por exemplo, quando Jesus descreve, no fim dos tempos os anjos virão, né, e farão a separação e tal. É o que a gente está vivendo agora. Não o fim da Terra, mas o fim de uma etapa evolutiva da Terra, em que os espíritos ainda muito renitentes, ainda muito rebeldes, serão realocados para outros orbes, para outras escolas, outras moradas da casa do Pai, onde lá seguirão no seu processo evolutivo, como se deu com a Terra alguns milênios para trás, quando aqui chegaram, aportaram espíritos vindos de outros sistemas para seguirem no seu processo evolutivo. Lá não mais se ajustavam à proposta daqueles orbes e então vêm aqui no sentido de amparar a humanidade terrestre. Então a gente pode entender nesse plano, mas eu posso entender também no plano interno da criatura. Esses anjos, por exemplo, representando aí as suas potências sublimes, a vontade, né? E todos os seus auxiliares que vão ajudando a criatura a passar por esse fim de um mundo interno para a construção de um novo mundo, em que há ali a separação do joio e do trigo internamente falando. A gente pode pensar o joio e o trigo externamente, no contexto das várias criaturas, dos vários espíritos aqui em evolução, existirá essa separação. Aqueles que momentaneamente ainda são joio, no contexto aqui do planeta, serão realocados para que se transmutem em trigo em outros locais, em outras experiências, mas a gente pode pensar no joio e no trigo dentro de nós, que a gente precisa fazer também essa separação, e assim uma série de outras passagens, né? A gente sempre pode fazer essa análise, o plano geral da humanidade e o plano de cada indivíduo. E não é diferente aqui. Há muitas moradas na casa do Pai. Nós podemos pensar isso do ponto de vista aí mais científico, né, com auxílio da ciência, pensando na multiplicidade das casas do Pai, melhor, das moradas nessa casa do Pai, que é o universo ilimitado. Se a gente pensar conforme a ciência hoje, né, com os instrumentos que já temos nos mostra, a gente vai entender perfeitamente a dimensão dessa fala de Jesus. Quando ele fala muitas, é muitas mesmo. Isso pensando só do ponto de vista material e dentro daquilo que nós conseguimos alcançar com os nossos instrumentos, aí no chamado universo visível. Qual é a estimativa ou as estimativas que os cientistas, os astrônomos nos darão? Algumas estimativas falarão em 100 bilhões ou 200 bilhões, algumas até 2 trilhões de galáxias no universo, dentro do que nós conseguimos alcançar com os nossos instrumentos mais elaborados. Nós estamos aí para aposentar o Hubble. Em breve lançaremos um novo satélite que vai ter uma capacidade ampliada, né, para podermos devassar um pouco mais desse universo, desse quinhão
dessa partezinha do universo que conseguimos abordar, mas dentro disso os cientistas estimam então de 200 bi a 2 tri de galáxias. Não estrelas, galáxias. Pois bem, e qual é a média de estrelas numa galáxia? Tomando por base, por exemplo, a Via Láctea. Estimativas entre 100 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Vamos considerar uma média para cada galáxia de 100 bilhões de estrelas. Multipliquemos agora 2 trilhões por 100 bilhões e vejamos o número que isso dá. Isso sem considerar os planetas orbitando essas estrelas. Isso sem considerar as esferas espirituais em torno de cada um desses planetas, dessas estrelas. Isto sem considerar o universo invisível aos sentidos materiais. Então dá para a gente ter uma parca noção da grandeza da criação de nosso Pai. De como é vasta e imensa a casa do Pai. Tudo isso envolto ou mergulhado no seu amor. No hausto sublime da criação, que é o amor divino que, por meio do fluido cósmico universal, se espraia por todo o universo, envolve todos os seres, como está lá naquela bonita descrição, né, de André Luiz, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, essa força nervosa do todo sábio, em que todos estamos inseridos como peixes no oceano. Lembrando, inclusive, a fala de Paulo, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, não é dele, é de um filósofo grego que ele cita. Nele nos movemos, vivemos e existimos, em Deus, no seu amor, nessa casa marcada por essa presença, em toda parte, em todo recanto. Algo que Emmanuel também vai falar de maneira muito bela no último capítulo do seu livro Pensamento e Vida, capítulo 30, em que ele trata do amor, que é essa força, então, que envolve toda a criação e que ampara cada criatura no patamar em que está, conforme as suas necessidades evolutivas. O amor que ama o verme como ama da mesma maneira o anjo que o representa junto ao verme. Então é essa grandeza que a gente vai descobrindo quando analisamos essa fala de Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, do ponto de vista mais material, do ponto de vista mais geral, quando pensamos na multiplicidade dos planetas, das escolas, das faixas aí de aprendizado e de experiência que vamos ver. Mas podemos entender também do ponto de vista do indivíduo ou dos indivíduos, né, um ponto de vista mais interno de cada criatura, as muitas moradas como essas faixas conscienciais que vão representar ou que vamos encontrar aí quando analisamos a totalidade dos seres, a totalidade dos espíritos. Como essas múltiplas perspectivas, como esses múltiplos patamares que os espíritos vão alcançando na medida em que vão evoluindo, na medida em que vão se construindo como espíritos cada vez mais aperfeiçoados. Cada uma dessas etapas ou cada um desses degraus, lembrando, por exemplo, o símbolo lá da escada de Jacó, representam uma morada. É a morada que o espírito já conseguiu alcançar, já conseguiu construir para si. Morada essa construída ali com o conjunto de perspectivas, de valores, de ideais que ele já conseguiu estabelecer para si. E, naturalmente, na medida em que ele vai evoluindo, ele vai trocando de morada. Ele vai construindo novas moradas. Ele vai edificando novas bases, vai alcançando outros pisos evolutivos e estabelecendo outros tetos de aspiração e de ideal. Mais ou menos como naquele conceito que nos é apresentado por André Luiz, na verdade por Calderaro, né, no livro No Mundo Maior, capítulo 3, capítulo 4, quando é trabalhado ali para a gente o conceito da casa mental. A casa íntima da criatura, a mente, onde de fato
cada um de nós habita, que é marcada aí por estágios, como define lá Calderaro, né? Cada um de nós tem um sótão, que define ali um piso, que, por sua vez, também culmina num telhado evolutivo. Então, quando a gente pensa nisso, é esse o processo em que cada espírito está inserido. E renovando o seu piso evolutivo e definindo outros tetos de aspiração. Como está lá apresentado para nós, o telhado ou esse andar superior da casa mental a representar o futuro do espírito. O conjunto de metas e ideais superiores que ele já consegue alcançar. O térreo dessa casa a representar o presente do espírito, onde ali ele trabalha o esforço, a vontade para a consolidação de novos valores. Enfim, ele busca esses valores no teto e os traz para a elaboração aí nesse térreo. Ele busca esses valores do porvir, que ele recebe por meio da instrução espiritual, que ele recebe por meio dos benfeitores espirituais, dentre eles o Cristo por excelência. Ele busca, ele pesca esses valores do amanhã e vem trabalhá-los no presente. É isso que estamos buscando fazer aqui. Para o quê? Consolidar um novo piso, um novo sótão ali, na forma de novos hábitos, de novos automatismos, porque o sótão dessa casa mental é o passado da criatura. É o que já foi arquivado, é o que já foi experienciado, registrado. Então nós estamos todos espíritos na multiplicidade da condição ou das condições de espíritos que encontramos na Terra, por exemplo, estamos em evolução, renovando a nossa morada, passando por várias moradas, porque aquilo que um dia foi para nós telhado, um dia passará a ser piso, porque novos tetos evolutivos surgirão. Eu gosto sempre de comparar essa reflexão com aquela fala de Jesus. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Porque todo espírito caminha entre um céu e uma terra. A terra é o piso que ele já conseguiu alcançar, aquilo sobre o que ele já consegue pisar, a perspectiva que ele já tem. E o céu é o horizonte que ele busca. Ou são os novos valores que ele busca incorporar, implementar para si. Então nós vamos, ao longo da jornada evolutiva, trocando aí de céus e de terras. Mas Jesus abarca todos. A lição do Evangelho abarca todos. Por isso, Jesus nos trará, no contexto do Evangelho, a muitas moradas. E o Evangelho vai alcançá-las a todas. O Evangelho se destina a todas, porque cada um vai conseguir alcançar do Evangelho aquilo que já construiu em si. E o Evangelho vai então lhe propor horizontes mais amplos, a fim de que possa crescer, ampliar as suas possibilidades no contexto da criação. Então, as muitas ou as múltiplas moradas na casa do Pai, entendemos isso também nesse contexto das diferentes faixas, degraus evolutivos que vamos encontrando na jornada dos espíritos em evolução. E nesse sentido, já que é a mente essa casa onde de fato residimos e essa casa que todos precisamos constantemente reformar, fazendo o que era telhado vir a ser piso de uma nova etapa da nossa jornada, digamos assim, nós precisamos entender em que casa temos habitado. Como tem sido essa nossa habitação interior? Quais têm sido os materiais que, digamos assim, definem essa casa? Porque é uma casa construída, como falávamos, com ideais, valores, hábitos. Essa é a matéria-prima da nossa habitação. Mas é preciso sempre buscar material mais adequado. Buscar com o divino carpinteiro um material mais adequado para a edificação desse nosso abrigo, da nossa casa mental. E é isso que nós fazemos no Evangelho. Vamos lá buscar recursos para estarmos sempre em reforma. Assim como a casa terrestre está em reforma, nós precisamos também manter em constante reforma a casa, a habitação de cada um de nós, para que ela seja cada vez mais uma habitação propícia a acolher não somente a visita de Jesus,
mas a presença definitiva de Jesus. Tê-lo em nossa casa, não mais simplesmente como um hóspede, mas como um definitivo morador. É isso que nós buscamos no Evangelho Redentor. Fazer da nossa casa moradia de Jesus. A ponto de um dia podermos dizer, como Paulo fez, já não sou mais eu quem vive aqui apenas, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, é o Cristo desperto em mim a partir do que aprendemos com Jesus, o Cristo de Deus. É isso que nós estamos buscando. Então a gente precisa estar constantemente na jornada e ao longo da vida, refletindo sobre em que casa estamos habitando, em que casa estamos estagiando, para que façamos cada vez versões melhores desta casa, a ponto de acolher a presença divina e refletir para o mundo, auxiliando então na edificação desse novo mundo, dessa nova habitação planetária que todos haveremos de construir coletivamente, porque é isso o que todos buscamos quando se fala de regeneração, quando se fala da Terra passando para uma nova etapa, um novo estágio aí na escala do progresso, falamos disso, dessa casa reformada pela reforma das habitações dos espíritos que aqui habitamos, né? Da casa mental em que temos estagiado. E pensando nisso, nós selecionamos aqui uma mensagem de Emmanuel que está num livro muito interessante do Chico, chamado Moradias de Luz. É um livro não somente de Emmanuel, há a participação de outros espíritos, mas boa parte das mensagens são de Emmanuel, inclusive o prefácio. E é muito interessante essa mensagem do prefácio, porque ele vai comentar justamente esse versículo sobre o qual estamos conversando hoje. Existem muitas moradas na casa do Pai. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: certamente Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. Certamente Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais alto. Então, é o que nós comentávamos. Uma primeira interpretação natural em torno dessa fala de Jesus é compreender essa imensidão do universo, as muitas moradas que por aí existem. Mas cabe-nos também, especialmente com o auxílio da doutrina espírita, entender a palavra de Jesus, como diz aqui Emmanuel, num sentido mais alto, que é esse sentido espiritual que estamos buscando aqui trazer. Entender essas muitas moradas como as diferentes faixas de consciência e perspectiva que cada um de nós, enquanto espíritos, vamos alcançando, vamos construindo para nós mesmos. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Essa é a perspectiva que ele quer trabalhar aqui conosco. Refletirmos sobre qual o conjunto de pensamentos que têm sido aí esses alicerces da nossa habitação mental. Porque isso há de definir toda a nossa vida. Não por acaso Emmanuel vai ter uma outra obra intitulada Pensamento e Vida, como a dizer que o pensamento é alicerce da vida em toda parte. Segundo os pensamentos que eu elejo como material de construção, como matéria-prima, assim será a minha habitação. Uma habitação saudável, uma habitação arejada, uma habitação confortadora ou uma habitação sombria, uma habitação sufocante, conforme os elementos que o espírito define para construí-la. Por isso, falar em renovação, falar em transformação de vida, tem necessariamente de passar pela conversa em torno da renovação de pensamentos que, por sua vez, estão intimamente associados aos sentimentos, ao coração da criatura. O sentimento é a base do pensamento que define a vida. É o que vamos aprendendo com Emmanuel, é o que vamos aprendendo com a doutrina espírita. Então, sem trabalhar renovação de sentimentos, buscar novas moradas para o nosso coração, em vão estaremos buscando vida nova, vida renovada. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, já dizia Jesus.
se elegemos como tesouro da vida, como objeto maior da nossa vida, objetivo maior, as mesmas velhas ilusões do pretérito, o nosso coração sempre estará cativo a isso, às sombras das paixões, das ilusões e dos vícios. E, por conseguinte, a nossa vida não conseguirá se deslocar, se desprender dessa, digamos assim, dessa limitação, né? Dessa cadeia de sombras em que temos estado presos por tantos séculos. A fim de que verdadeiramente possamos alcançar vida abundante, precisamos trabalhar, antes de mais nada, a desvinculação do nosso coração dessas antigas posturas, desses antigos hábitos, colocar o nosso coração, o nosso sentimento em novas moradas e assim construir nova vida. Mais ou menos como naquele símbolo bonito do Evangelho, a passagem envolvendo Lázaro. Quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora, desatai-o e deixai-o ir. Nós somos, ou temos sido ao longo dos séculos, muitas vezes esses Lázaros, presos aí na caverna, no sepulcro do nosso egoísmo, dos nossos vícios, das nossas ilusões e, portanto, privados do sol da vida. Jesus, com o Evangelho, chega-nos então a dizer: Lázaro, saia daí, saia para fora, vincula o teu coração a outras moradas, a outro sentir, e então a vida nova se fará. Estará abafejado, iluminado pelo sol de uma ressurreição, de uma vida transformada. É o que o Evangelho vai fazendo conosco. Então, cada criatura, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Define para si a sua própria casa, sua própria morada. Sem dúvida, encontramos amigos dos mais diversos matizes em toda parte, desde os palácios e mansões aos barracos e choças em que as criaturas partilham da riqueza e da penúria conhecidas no mundo. Então a gente vai ver no mundo material habitações as mais diversas, palácios e mansões, choças e barracos. Mas o mais fundamental é refletirmos naquilo que não vemos, nas habitações que os nossos olhos não conseguem enxergar. Porque veremos, muitas vezes com os olhos do Espírito, aqueles que habitam palácios e mansões, mas internamente estão ali apertados, estrangulados em barracos ou em choupanas míseras, porque presos completamente ao cativeiro da ignorância espiritual, do ódio, do ressentimento, da indiferença ou do egoísmo. Ao passo que veremos outros em cubículos, em habitações as mais singelas do ponto de vista material, mas em que internamente são verdadeiras mansões, que acolhem a tantos outros corações com a grandeza do seu amor, da sua sabedoria espiritual, da sua resignação, da sua humildade. Essas são as habitações que verdadeiramente importam. Não que não tenhamos, como humanidade, um imenso trabalho a fazer para superar a miséria, para superar, digamos assim, a falta de dignidade, muitas vezes, de determinadas habitações materiais. Temos um trabalho a fazer. Não no sentido de, digamos assim, uniformizar todos. Sempre existirá uma diferença no mundo, porque até a diferença natural das reencarnações, das propostas reencarnatórias. Mas a miséria é chaga humana, derivada do egoísmo. Haveremos um dia de superar, de modo que, num futuro da humanidade terrestre, todos terão habitação digna, do ponto de vista material. Ainda que singela, habitação digna. Agora, o mais fundamental, o que explica, inclusive, toda essa discrepância de habitações exteriores do mundo, são as habitações íntimas, ainda tão dissonantes, ainda tão aquém daquilo que é a proposta de uma vida abundante, da construção desse palácio, dessa mansão interior, onde, na largueza de alma, poderemos comportar a presença divina. É isso que nós precisamos construir, estabelecer esse santuário, este sim amplo, largo, sublime. Temos construído até aqui santuários imensos, de pedra. Estes têm o seu valor educativo, mas serão
infrutíferos se não soubermos edificar esse santuário interior. Os templos, Jesus já o disse lá atrás, quando os discípulos, diante do templo de Jerusalém, voltaram-se para ele e disseram: olha, que grandes colunas, que construção maravilhosa. E Jesus então diria: não sobrará pedra sobre pedra, porque isso passa. As habitações exteriores um dia sequer existirão, a terra um dia será pó. Mas a habitação íntima, o templo que a criatura conseguir ornar, portas adentro do seu mundo interior, este sim, é construção definitiva para a imortalidade e para a eternidade. E é isso que estamos buscando com Jesus. Mais do que ornamento exterior, mais do que construção feita de pedras, de alvenaria, mais do que riqueza ou pobreza materiais, estamos a falar de riqueza espiritual, de construção espiritual, tendo por alicerces Jesus e o seu Evangelho. Por isso ele continua: é razoável, porém, ponderar que os chamados ricos e pobres residem mentalmente no contexto das ideias que alimentam diante da vida. É muito estreita a conceituação de riqueza e pobreza pensando apenas em termos materiais, porque veremos esses contrastes. Ricos tão pobres e pobres tão ricos. Como, por exemplo, Francisco de Assis, aquele que se casou com a irmã pobreza, e alguém duvidará da sua imensa riqueza espiritual? Ou mesmo Jesus, que não tinha nada, nem uma pedra onde recostar a cabeça e, no entanto, habitava nas regiões, nas moradias mais sublimes que a terra já viu? É sobre isso que precisamos pensar. E por isso, mais adiante, ainda nessa mensagem, Emmanuel vai continuar dizendo: encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Se quisermos ajudar, então, essa casa em reforma que é o planeta Terra, é preciso reformar a casa mental que temos ofertado aos outros corações. É preciso repensar a maneira que temos visitado as casas mentais daqueles que convivem conosco. Há uma frase de Jesus no Evangelho em que ele dirá: e toda vez que entrardes numa casa, dizei, a paz seja nesta casa. E é óbvio que não vamos interpretar essa fala de Jesus simplesmente como uma orientação para a gente falar isso quando visitar a casa de alguém. Toda vez que eu for entrar na casa de uma pessoa e dizer a paz seja nesta casa. Isso seria superficial demais. Na verdade, Jesus está falando o seguinte: aprenda a compreender cada criatura na casa em que ela habita. Mesmo aquelas que por ora ainda habitam na casa da perversidade, das sombras e dos vícios, seja você aquele que, ao entrar em contato com aquela casa, ao visitar aquela casa, seja você aquele que pacifica aquela casa. Seja você aquele que leva uma réstia de luz e de paz àquela casa. Vocês, por exemplo, no exercício da medicina, mais do que analisar a casa física dos indivíduos, nos processos de cura do corpo, o médico também é convidado a sondar a casa em que o paciente vive. A sua tristeza, a sua angústia, porque não se trata apenas da doença, mas sobretudo o doente, sobretudo o espírito que ali está. Então, mais do que apenas sondar a casa física daquele espírito, sondar também em que casa esse espírito tem estado, porque muito do seu adoecimento poderá estar vinculado a isso, senão tudo, a própria essência. Então Jesus, como divino médico, diz aos médicos do mundo e a todos nós que vamos atuar no campo do Evangelho, entrando numa casa, diga, a paz seja nesta casa. Em outras palavras, aprenda a ler cada coração na faixa em que está, entender as suas possibilidades. Mais do que exigir ou esperar mais do que ele pode dar no momento, é entendê-lo no contexto e na habitação em que está e algo fazer para pacificar, para levar um pouco mais de paz àquela habitação. Mesmo ao que está na habitação sombria ainda da revolta ou do crime, podemos levar a paz por meio do perdão, por meio do silêncio. Aqueles que habitam ainda a casa triste da maledicência,
podemos levar a paz a esta casa por meio de a palavra edificante, renovando o assunto, renovando a compreensão, enfim. São infinitas as maneiras de levar a paz às infinitas casas, às muitas moradas com que vamos cruzando no dia a dia. Porque toda vez que interagimos com alguém, estamos visitando a casa desse alguém. A questão é do que somos portadores. O que estamos levando a esta casa? A paz ou mais confusão? A luz ou mais sombras? Esse é um exercício para todos nós que nos colocamos como cristãos. Esta é uma reflexão diária. Qual a influência levamos a outras vidas? Por isso me lembro de uma mensagem de André Luiz, que está no livro O Espírito da Verdade, a mensagem se chama Na Saúde e na Doença, em que ele diz assim: nós somos parte integrante da farmácia do próximo. Olha o alcance e a dimensão dessa frase. Cada um de nós, somos parte integrante da farmácia do próximo. Porque com a minha vida, eu posso ser para ele um calmante, algo que é serena, algo que o ajuda a encontrar um estado interior de mais sanidade, de mais equilíbrio, de mais harmonia, contribuindo para a saúde, para a cura. Ou posso ser aquele elemento que o leva ainda mais à enfermidade, a enfermar-se, né? Pelo fermento menos digno que porventura venha a ser em sua vida. Então, a gente precisa refletir nesses termos. Uma vez que entendemos essa casa em que cada um habita, uma vez em que, pelo amor, pelo sincero desejo de ajudar e de compreender o outro, passo a entender a faixa que ele está, eu adequo, eu doso muito bem, homeopaticamente até, né, a verdade em litros de amor para poder contribuir com o esclarecimento e com a libertação daquele indivíduo, a fim de que ele possa buscar ou construir para si nova habitação. Uma habitação cada vez mais condizente com aquilo que nos está proposto. Sermos um dia, de fato, habitação do Senhor em nossas vidas. Por isso ele continua: na criação do Supremo Pai existem muitas moradas, e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Em outras palavras, cabe-nos a todos, enquanto cristãos, sermos ponte de conexão entre essas várias habitações, fazendo com que a luz possa fluir daquelas habitações que já são mais sublimes, como a de Jesus, para aquelas habitações que ainda permanecem em sombras. Que sejamos nós esse instrumento conectando as várias habitações, as várias mentes, os vários corações, de maneira que a luz, pelos canais da fraternidade e do amor, possa fluir, iluminando a terra, a casa terrestre como um todo. Cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Então, todo espírito mora no que pensa e se classifica, ou seja, renova, aperfeiçoa a sua casa pelo que faz. Neste critério, conclui ele, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira moradia de luz espiritual. Então, não por acaso Jesus foi carpinteiro, não só foi carpinteiro material, mas também ele é o carpinteiro espiritual, porque o material que ele nos trouxe com o Evangelho é o material para constituirmos essa verdadeira moradia de luz espiritual, esse verdadeiro abrigo espiritual ou santuário interior. Então, os seus ensinamentos constituem verdadeira moradia de luz espiritual, para que ele então nos acolha, a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso Mestre e Senhor, em todos os tópicos da vida, para que a nossa mente brilhe por moradia luminosa, agora e sempre. Então eram essas as considerações que a gente gostaria de trazer aqui em torno dessa fala de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. Certamente temos uma vastidão aí a desbravar por meio da ciência ou mesmo enquanto espíritos,
o universo sem fim, o universo ilimitado, as múltiplas esferas espirituais, mas, sobretudo, trazendo mais para o nosso plano de aplicação prática agora, entender que há essa multiplicidade de casas, de faixas, de perspectivas, que nos cabe compreender em cada um e inclusive em nós, a fim de fazermos cada vez mais moradia de luz, por meio da qual Jesus poderá alcançar todas essas outras casas com as quais venhamos travar contato, as quais venhamos a visitar, levando sempre essa mensagem: paz seja nesta casa, que a luz se acenda nesta moradia.